Este é o Podcast, o podcast do Campus Arraial do Cabo. Aqui você vai ouvir entrevistas, histórias, enfim, tudo aquilo que caracteriza o modo de ser da vida cabista. Bom dia, boa tarde, boa noite, todos vocês que estão acompanhando aí o terceiro episódio do Podcac, o podcast que fala das coisas de Arraial do Cabo. Nós hoje temos aqui um convidado especial, como na verdade todos são, a bem da verdade, mas temos aqui o Léo do Blimp, Léo, né, como é conhecido, e gostaria então, Léo, de passar a palavra para você com nossos cumprimentos aqui, o nosso agradecimento pela sua presença, destacando antes um pouco que estamos aqui com a nossa tradicional equipe. Eu, professor João Gilberto, e nossas queridas alunas Zandara e Maria Paula, que fazem parte aqui da equipe do Podcac. Então, Léo. Primeiro, agradecer pelo convite aí, é sempre uma honra estar nessa instituição do qual eu estudei, eu fui aluno do IFE, no caso o IFE Campus, né? Então é sempre um prazer enorme voltar aqui a essa instituição. Léo, primeiramente você esclareça uma coisinha para a gente. Léo do Blimp. Assim, isso é um sobrenome, é um apelido? O que é Léo do Blimp? Essa pergunta é interessante que todos me perguntam. O que acontece? Quando eu comecei a fazer o meu primeiro livro, o K-36, Zé Pelincão no Cabo, eu não tinha rede social, né? E durante a pesquisa eu estava procurando um PET. PET é aquele remendo que o piloto do avião coloca na jaqueta dele, né? O emblema, vamos dizer assim, do esquadrão dele. E eu não encontrava esse esquadrão do dirigível que caiu aqui em Arraial do Cabo, que veio dois esquadrões, né? O ZP-41 e o ZP-42. E durante as minhas pesquisas eu encontrei um veterano da Segunda Guerra, o qual tinha sido o piloto que veio para o Brasil, desse esquadrão, e ele postou uma foto desse material que eu estava procurando. E eu tive que fazer uma rede social que eu não tinha. Primeiro botei meu nome, Leandro Miranda, ele não aceitou. Botei Léo de Arraial, enfim, botei vários, e ele não me aceitava. Até que um amigo que estava acompanhando minhas pesquisas falou, pai, bota alguma coisa relacionada ao dirigível que ele vai aceitar. Eu botei Léo do Blimp. E por que o Blimp, né? O Blimp foi como os americanos apelidaram o dirigível durante a Segunda Guerra. Porque durante a Segunda Guerra tinha uma opereta na Europa muito famosa chamada Coronel Blimp, que era um senhor avantajado, né? Então, o formato dele associaram ao formato do balão do dirigível. Então, quando eu botei Léo do Blimp, imediatamente ele me adicionou na rede social, e ficamos amigos, e ele me ajudou muito na minha pesquisa, né? Ele faleceu com 103 anos de idade. Léo, você é um pesquisador, né? Um escritor que escreve aqui sobre as coisas de Arraial do Cabo. Eu gostaria que você se apresentasse, falasse das suas ligações com a cidade. Você é natural aqui de Arraial do Cabo, sua família, né? Quais são as suas raízes, qual a sua ligação com essa cidade? Meu nome é Leandro Miranda, né? Eu sou a quinta geração dos Miranda em Arraial do Cabo. O meu trisavô, não, me desculpe, tetravô, né? Era o proprietário da fazenda dos Miranda, onde mais tarde a Alcre veio ser instalada. Então a história da minha família aqui no Arraial do Cabo, né, é bastante longa, né, com várias contribuições aí para a nossa cidade, tanto na pesca, né, meu trisavô teve a fazenda, depois vendeu, né, enfim, viveu da pesca. Meu bisavô foi comerciante muito tempo aqui também em Arraial do Cabo. Meu avô trabalhou na Alcles. Enfim, toda essa história da minha... Depois meu pai trabalhou na Alcles, eu trabalhei na Alcles. Então, eu sou a terceira geração de alcalino, vamos dizer assim, né? Comecei lá novinho como aprendiz, com 15 anos. Depois eu saí para estudar na Escola Técnica Federal de Campos, hoje o IFE, né? E retornei para a Alcles para trabalhar como mecânico de manutenção. E depois eu saí, fui trabalhar na Petrobras, onde estou hoje há 23 anos. Então, você trabalha na Petrobras, né? E é escritor, um historiador que escreve sobre coisas de Arraial do Cabo, né? Sim.
No meu primeiro livro, eu não tinha, né, a graduação de História. Né? Eu era um apaixonado pela história de Arraial do Cabo, que sentia necessidade de ter ver as histórias registradas. Porque o que acontece? Principalmente a história de Zeppelin, né? Todo mundo ouvia falar, muita gente podia acreditar que era uma história de pescador. E eu era solteiro, eu lembro que eu falei, será um dia eu casar, se eu tiver um filho, esse filho crescer, contar a história do que o bisavô dele ajudou no resgate do Zeppelin, eles vão acreditar nessa história? Ou vão achar que é mais uma história de pescador? Então eu comecei a pesquisar mais a fundo um pouco sobre o dirigir Arraial do Cabo. Quando eu vi, estava com um material bem grande, e as pessoas que me acompanhavam me incentivaram a escrever o livro. Então eu escrevi o livro, não tinha graduação nenhuma em História. E quando eu acabei o primeiro livro, as pessoas também vieram me cobrar. Quando é que vai ser o segundo livro? Sobre o quê, né? E aquilo tudo era muito novo para mim, a literatura, né? Logo eu que eu odiava aquelas redações de quando voltava das férias. Faça a redação sobre as férias. Mas eu lembrei que meu pai tinha uma foto que mostrava a gente criança que ele tinha trabalhado na Taiyo, aquela empresa japonesa que caçou baleia em Arraial do Cabo. Eu olhando a foto, falei, tá aí, é um novo tema, nunca tinha sido contado. Aí eu resolvi contar mais essa história de Arraial do Cabo que não havia sido contado nos livros. E durante esse processo de pesquisa do livro da Taiyo, né, que eu intitulei Histórias do Arraial e a Fábrica da Baleia, que a princípio ia ser só a história da Taiyo. Mas como na década de 60 aconteceu muita coisa, né, chamada Era de Ouro, na Álcolis começa a produzir, chega água, chega luz, telefone, enfim, a porção de benfeitorias chegam, eu tive que estender o recorte para pegar desde o final da década de 50, né, 58, 59, até a segunda eleição para prefeito de Arraial do Cabo, e introduzindo tudo isso junto também com a história da baleia. E nesse meio tempo, né, eu também quis me aperfeiçoar mais e comecei a fazer uma licenciatura, em qual eu terminei no meio do ano passado. Então, hoje eu sou licenciado em História. E agora estou tentando, né, já estou um pouquinho no meio, vamos dizer assim, num terceiro livro, que será sobre a história do Pôr do Forno. Uma outra história também que Arraial do Cabo não é contada, né? Então, a gente está fazendo mais esse esforço para contar a nossa história. Você mora aqui há muito tempo, então você deve conhecer Arraial bastante. Se você tivesse que compartilhar uma coisa com os nossos ouvintes que não são de Arraial do Cabo, o que seria isso? Eu diria que é a história do Zeppelin, né? É uma história fantástica que inclui Arraial do Cabo dentro da Segunda Guerra, né? Arraial do Cabo já tinha sido afundado a embarcação Shangri-La, né? Com 10 tripulantes, 9 de Arraial do Cabo. Então, em 44, na guerra, né, o Brasil já tinha entrado, né, com os aliados e caiu um dirigível aqui em Arraial do Cabo. Então, eu acho um fato muito marcante, importante para a nossa história, não só de Arraial do Cabo, mas do Brasil, do mundo, e que deveria ser mais divulgado, eu acho pouco divulgado. E o objetivo do livro é esse, é divulgar essa história que poucas pessoas conhecem. Então, esse dirigível que ele caiu aqui em Arraial, ele era da onde? Ele era americano. Quando o Vargas se aliou a Roosevelt para entrar na Segunda Guerra, estava fundando muitos navios mercantes, inclusive o Shangri-La, como eu falei. Então, os Estados Unidos tinham 2 esquadrões de dirigível que patrulhavam a costa contra os submarinos alemães que vinham afundando esses navios. Então, o Roosevelt mandou esses 2 esquadrões, EP-41 e EP-42, para justamente patrulhar a costa. E o K-36, o K de King, né, de rei, 36 era o número da aeronave. Ele estava sobrevoando a região de Fernando de Noronha porque tinham fundado 2 furadores de bloqueio. O que são furadores de bloqueio? Eram navios alemães que não conseguiam subir lá pelo Estreito da Europa, e ele então tentava furar aqui por baixo da América do Sul para levar material para o esforço de guerra, né, na Alemanha. Então, esses 2 navios foram afundados e o dirigível estava sobrevoando os náufragos desse afundamento. Então, ele ficou sobrevoando durante 22 horas esses náufragos. E já estava próximo da hora dele fazer revisão. Então, ele estava vindo de Fernando de Noronha para o Rio de Janeiro, aí na base aérea de Santa Cruz, onde hoje ainda tem um H do Zeppelin mesmo, né? Quando ele chegou aqui na região da Ilha do Cabo Frio, que a gente chama de Ilha do Farol, ele pegou um forte nevoeiro e ficou meio perdido. Ele procurou as luzes da cidade. Arraial do Cabo, em 44, não tinha luz elétrica. Procurou luz de farol, né? Em tempo de guerra, o farol também é desligado. Ele tinha a carta náutica e a carta aeronaval, vamos dizer assim, que tinha a posição da ilha, mas não tinha altitude. Ele optou por aproximar da ilha, mesmo estando no meio do nevoeiro. Então, quando ele vai fazer essa aproximação,
ele choca com a ilha e bate. Em que área, mais ou menos, de Arraial que isso aconteceu? Na Ilha do Farol. Né? Se você olhar do continente para a ilha, no Farol, mais ou menos no meio da ilha, à direita um pouco. Legal. Você comentou que é licenciado em História e, como o João Gilberto pontuou, você é um historiador daqui. Sim. Então, eu acredito que você tenha presenciado, inclusive, muitas histórias da parte política de Arraial do Cabo. Então, se nós dessemos para você agora a caneta de prefeito, quais seriam as suas primeiras medidas para melhorar a cidade? Muito boa pergunta. Eu acompanhei sim a parte, né, da nossa emancipação de Arraial do Cabo, porque muita gente desconhece essa parte da política, conhece só da emancipação de 85 para cá, né? Só que a nossa emancipação começa lá no final dos anos 80, né, como eu falei, com a chegada da Auclas, da TAIO, as empresas do Porto, começam a gerar muitos impostos, e esse imposto já dava 60% da arrecadação do município de Cabo Frio, eram oriundos dos impostos de Arraial do Cabo. E esse imposto não era revertido na mesma proporção para o distrito, né? Então os políticos daqui se uniram e começaram a fazer um movimento emancipacionista que foi se desenrolando durante 10 décadas, né? Algumas vezes falhou porque não tinha conseguido os 5 milésimos da renda bruta do Estado, que era um dos itens. Isso em 59, depois em 78 e, por último, em 85, quando conseguiu a tão sonhada certidão, né? A comissão emancipadora se junta ao deputado Nelson Sabrá e consegue desarquivar esse arquivo e conseguir a nossa emancipação, né? Se eu fosse prefeito hoje, para melhorar a cidade, né? Acho que a principal coisa hoje, Arraial do Cabo, a gente vive do turismo, né? Seria melhorar a qualidade do turismo. Eu vejo o turismo tentando melhorar um pouco agora aí, né? Com o avistamento de baleia, um novo segmento, né? Que a gente vê na nossa cidade, é um turismo mais de qualidade. A gente vê algumas coisas também com caminhada ecológica. A primeira coisa que eu faria era fazer uma reforma urgentemente naquele pier, né? Que a gente chama lá de que sai os passeios de barco, né? Fazer uma reforma ali, ampliar, botar uma bilhetagem eletrônica ali, né, que tenha mais transparência na arrecadação, até mesmo para o contribuinte que vai pagar para passear, saber onde o dinheiro dele está sendo aplicado, né? E melhorar muito aquilo ali, que aquilo ali hoje não condiz, né, com a nossa cidade, que é a capital do mergulho. Essa questão do turismo realmente é uma chave quando se fala de Arraial do Cabo. Mas você acredita que a questão ambiental deveria ser uma prioridade aqui? Com certeza, né? Principalmente ambiental, né? A Auclas fechou por uma questão ambiental, né? Lá atrás, né, começaram a proibir de tirar as conchas da nossa lagoa. Enfim, aí começou a ter que trazer o calcário de rocha de fora da cidade, que encareceu muito a produção. Enfim, outras coisas também que contribuíram para o fechamento dela, né? E eu acho que o turismo, hoje, tem um turismo ecológico totalmente, né, alinhado com essa política, que a gente pode fazer o avistamento de baleias, por exemplo. Na década de 60, Arraial do Cabo caçava baleias, né? As pessoas vinham aqui para ver a baleia chegar na Praia dos Anjos e ser retalhada. Tinha um turismo para ver isso. E, na época, era incentivado, não era proibido. Com o passar do tempo, né, foi feita a lei pelo Gaston Henrique proibindo. E hoje, né, hoje nós viramos a chave. Hoje a gente, o turismo está aí, foi lançado agora recentemente com a temporada de avistamento de baleias. Muito bacana você ver, né, as pessoas vindo para ver. Eu mesmo levei meu filho para ver uma baleia, uma réplica na inflável, muito bacana aquele projeto lá. Léo, quando eu comecei a trabalhar aqui em Arraial do Cabo, já tem um tempinho, eu comecei a estudar um pouco a cidade. Então, o primeiro trabalho que eu fiz foram sobre as mulheres na pesca. E aí depois eu tive a oportunidade de fazer um trabalho sobre a Companhia Nacional de Auclas. Eu fui na direção que o meu amigo Walter, o historiador, não sei se você conhece o Walter. Cabo das Tormentas. Isso, então fui na mesma trajetória do professor Walter, né, muito meu amigo. E uma coisa que me fascina é que Arraial do Cabo parece um baú que quando você abre, saem muitas surpresas. É um pequeno município, por exemplo, a Companhia Nacional de Auclas foi uma experiência de desenvolvimentismo, né, praticada num pequeno município, né, do Rio de Janeiro, uma experiência de desenvolvimentismo aplicado aqui, né, uma experiência que tinha um projeto nacional, que tinha
todo um conjunto de ideologias e intenções e que transformou profundamente essa cidade. Então, quando você abre esse baú, que é Arraial do Cabo, você se depara com preciosidades. Então, você falou, por exemplo, eu fiquei muito curioso, né? Em breve eu vou ler o seu livro, porque essa questão da fábrica de baleias, que eu acho que realmente deve ter sido uma coisa muito fascinante, porque eu não tenho as informações, eu gostaria que você pudesse esclarecer para a gente. Eu fico imaginando uma multinacional, né, japonesa, que se localiza na época onde hoje é o IAPM, correto? Isso. E que, como você, para usar os seus termos, promovia a matança de baleias. Eu gostaria que você descrevesse rapidamente, é claro, que aí a gente até convida a quem nos ouvir a fazer como eu farei em breve, ler o seu livro. Queria que você desse uma pequena descrição desse momento, se veio, porque quando eu estudei a Auclis, eu vi que muita gente estrangeira, muitos forasteiros chegaram em Arraial do Cabo, não apenas forasteiros do país e do próprio estado, como também engenheiros franceses, veio gente de fora. Aí quando eu vi sobre a fábrica de baleias japoneses, falei, será que tinha japoneses também circulando por aqui? Isso já acendeu minha imaginação. Então gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa parte. A Taiyo é uma empresa japonesa, né? Ela já era bem antiga no Japão, e ela lá já trabalhava com a pesca de peixe, né? Enfim, e também caçava baleias. Em 1957, ela chega em São Paulo, mais precisamente em Santos, para fazer a pesca industrial, né? Com barco industrial e tal. Em 60, ela consegue uma liberação do governo, Juscelino Kubitschek, para caçar baleias no Brasil. E ela tinha feito um estudo que em Arraial do Cabo, né? Ela descobriu que aqui as águas vinhas do sul frias, aqui se encontravam com as quentes, né? E tinha muito plâncton, que era a alimentação das baleias. Descoberta essa que mais tarde o almirante Paulo Moreira descobriu que era a nossa conhecida ressurgência. Então, com esses estudos, ele descobriu que aqui era o ponto, né, que tinha muita baleia, e ele consegue essa autorização e traz uma planta de beneficiamento da carne da baleia. Ele monta lá na Praia dos Anjos, onde hoje é o IAPM, traz 2 baleeiros, o Fumimaro e o Sequimaru, todos 2 número 12. Então, ele começa a caçar essas baleias aí para fora, né? E trazia, né? Botava, vamos supor, saía de madrugada, matava 10, 12 baleias no dia, deixava com as boias, mais tarde recolhia para chegar ali na Praia dos Anjos, ser retalhada e aproveitada a carne, o osso, quando era cachalote, o dente, o couro, o óleo que era feito também, né? Era muito vendido por curtume. Ele aproveitava tudo da baleia. Só perdia o sangue, que não tinha jeito, né? Mas do resto era tudo. Então a Taiyo chega nesse momento no país, em 60, né? E a gente também tem todo aquele período conturbado da nossa história, que a gente conhece. E ela, com esse incentivo aí do governo, ela montou essa planta. Teve muito incentivo do governo federal, governo municipal também, na época, Cabo Frio, né? E monta essa planta, empregando alguns cabistas e trazendo esses japoneses que tinham know-how lá no Japão para poder operar essa planta. Mas nesse contexto aí, ela também chega a um ponto que ela esbarra na cultura local. Ela tem problema com os pescadores de Arraial do Cabo. Porque, a princípio, ela só caçaria baleia, né, de junho, julho, até agosto. 3 meses de caça. E nesse meio tempo, o que ela fazia? Ela, quando acabava essa temporada de caça, né, ela reformava a planta, né, algum maquinário que sempre quebra, aquele negócio, e ela conseguiu botar uma rede industrial na ponta ali do Caramuru. Para quem não conhece a ponta do Caramuru, é quem sai da Praia dos Anjos para ir para a Ilha do Farol, para as prainhas, aquela ponta que hoje está tomada de casa ali, em construções ali, né? Até naquela questão ambiental, eu me pergunto, por onde está indo o esgoto daquela construção toda ali, né? Mas, enfim. Aí ela montou uma rede industrial que pegava todo o peixe que entrava na Praia dos Anjos e saía. Meu pai trabalhou na Taiyo, meu pai está na capa do livro, né? O pai falou que ele lembra que vinha 2.000 quilos de peixe por dia, de manhã e de tarde que ele botava. E a Taiyo tinha um acordo com os pescadores locais, que era empregar um certo número de pescadores
um período que eu não caçava baleia, e ela não empregou. Enfim, aí começou aquela briga. Então, os pescadores, quando saíam de manhã cedo para pescar na ilha ou no Maramutá, era escuro, eles passaram a cortar a rede do japonês. Isso gerou um problema enorme. Os japoneses começaram a botar um guarda armado no pontal da atalaia para vigiar quem cortasse, com ordem de atirar. Inclusive, teve relatos que algum desses guardas eram funcionários da AUCS, mas eu não consegui comprovar, porque ela também tinha guardas, né? E os pescadores se uniram, foram até os vereadores de Cabo Frio para tentar fazer com que a pesca parasse. Se reuniram e tal, e por aquele conversa não conseguiram avançar muito. O presidente da AUCS conseguiu, junto com eles, ir até o governador, e depois de muito discutir e trabalhar, conseguiram fazer com que a TAIO tirasse a rede industrial, né? Inclusive, eles apelidaram de... o nome da rede era... alguma coisa... Agora falhou a memória do nome da rede. Era um troço absurdo de grande, né? Maldita rede. Era a manchete do jornal. Retirada da maldita rede. E eles conseguiram, né, junto com as dificuldades deles, vencer uma indústria japonesa daquele porte na década de 60. Mostra todo, né, a importância da união do pescador em seu benefício. Bom, então, Léo, nos resta aí agradecer, né, a sua participação aqui no nosso podcast. Muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho, né, que merece ser conhecido por todos. E agradecemos a você pela sua participação aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço aí, né? É sempre um prazer estar batendo papo sobre a nossa história, né? Porque eu costumo dizer que nossa história jamais será esquecida. É com projetos como esse aqui, né, que fazem a divulgação da nossa história, do nosso trabalho, e fazer com que outras pessoas que não conhecem passem a conhecer, né? E também nos incentiva cada vez mais a pesquisar. Agora estou escrevendo um novo livro sobre o Porto do Forno. Também é uma história bem bacana, aí, pouco conhecida e divulgada de Arraial do Cabo. Estou chamando a trilogia cabista, que era Zé Pelim, Taio e Porto. Também tem bastante história bacana que estou levantando agora aí. Quem sabe ano que vem, de repente, a gente está lançando esse livro. Mais uma vez, obrigado aí, parabéns a vocês pelo projeto. O PodCac é uma iniciativa do Campus Arraial do Cabo com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão do IFRJ. A coordenação é do professor João Gilberto, com a participação das bolsistas Maria Paula Lopes e Zandara Pereira. Supervisão e orientação técnica do professor Rafael Riso.